recording and
Agora estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Ah, beleza. É que o meu computador fica mudo, eu entro com o celular, daí por isso que... Tá, beleza, então. Deixa eu organizar aqui. E aí, pessoal, você já deve ter recebido praticamente toda a turma já. Recebido o meu retorno ali da avaliação 4, né? E então eu coloquei uma mensagem de áudio, né, para cada um dos alunos que fez a entrega. Faltam uns 4 ou 5 grupos apenas para concluir essa. O senhor ficou mudo de novo, senhor. Uma visão bem resumida aqui dos resultados, tá? Rapidamente, ó. Estão vendo ali? Sim. Ó, então, esse primeiro exercício aqui da avaliação 4, quando a gente desenvolve as primeiras parcelas da série, resultam esses valores aqui, né? Substituindo o n por 1, por 2, por 3, por 4, certo? Esses serão os termos resultantes, né? 7, menos 7 sextos, mais 7 sobre 36, menos 7 sobre 216, mais 3 pontinhos, né? Indicando que esse somatório aqui é um somatório infinito, certo? E tá, estão me ouvindo agora, né? Sim, já voltou, já voltou. Tá. Então, essa é uma série geométrica de razão R igual a menos 1/6, né? E o módulo de R é 1/6, né? Então, é o módulo da razão que é menor que 1 que garante que a série dada é uma série convergente, ou que a série dada converge, né? E como é que a gente verifica isso, né? Que a razão é menos 1/6, ó. Observa, o A1 é 7, né? O A2 é menos 7 sextos, né? O A3 é 7 sobre 36, né? Então, se eu dividir, por exemplo, o A2 pelo A1, né, vai ficar menos 7 sextos dividido por 7, menos 7 sextos vezes 1/7, né, que é igual a menos 1/6. Né? Se eu dividir o A3 pelo A2, ó, é 7 sobre 36 dividido por menos 7 sextos. São dois termos positivos, né? É sempre igual a menos 1/6, né? Que é o termo geral da série, corresponde à razão R igual a menos 1/6. Então, o que garante a convergência é o módulo da razão menor que 1, né, pessoal? Então, observa que, quando a gente faz, no caso da série geométrica, né, no caso da série geométrica, que muitas vezes é escrito dessa forma aqui, ó,
corresponde a mais A vezes R, mais A vezes R ao quadrado, mais etc., né? A condição de convergência é o módulo de R menor que 1. Isso equivale a dizer que a série converge. Tá? Isto é, a série tem soma. Então, o critério é o módulo. Não basta que a razão seja menor que 1. Né? Por exemplo, no caso ali do exemplo, né? Menos 1/6. Tá? Então, o módulo de menos 1/6 é 1/6, que é menor que 1. Então, essa série converge. O fato da razão ser menor que 1 não garante que a série seja convergente. Por exemplo, se a razão for menos 2, tá? Menos 2 é menor que 1, mas não é uma série convergente se for uma série geométrica de razão R igual a menos 2. Ué? Não sei. Bom, certo, pessoal? Então, a soma da série é uma outra fórmula. É S igual a A sobre 1 menos R. Na notação da soma da série, não se usa o índice N, é simplesmente S, e é igual a A sobre 1 menos R. Né? E aí, fazendo uso da fórmula, nesse caso aqui, faça a conta, o S vai dar, após fazer aqui as operações todas, vai dar 6. Né? Então, a conclusão é que a série converge e a soma é 6. Tá? No caso do primeiro exercício. Né? E no segundo exercício, tá? Fazendo os mesmos desenvolvimentos, né? E as mesmas operações, né? A gente tem uma série geométrica com razão R igual a 4/7. Tá? Portanto, é uma série também convergente, né? E a soma desta série será, fazendo as contas. Nós temos esta série aqui para ser analisada, né? E concluir se a série converge ou não, e no caso de ser convergente, apresentar o valor da soma da série. Né? Então, como a gente viu, né, no exemplo lá das séries telescópicas na aula, né, a gente tem o AN, esse aqui é o AN, não é o SN, tá, pessoal? Teve grupos que fizeram confusão. Isso aqui é o termo geral da série. O AN representa, né, cada uma das parcelas. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4 e assim sucessivamente. Né? Então, a gente fazendo uma decomposição em frações parciais desta expressão, de acordo com a regra das... Estão me ouvindo, não? Sim, senhor. Estão ouvindo? Tá. Então, a gente chega aqui, a decomposição 1 sobre n vezes n mais 3 é 1/3 de 1 sobre n menos 1 sobre n mais 3. Né? E aí eu tenho esse tipo de expressão aqui, que é aplicado ao termo A1, ao termo A2, ao termo A3 e assim por diante, até o enésimo termo, me produz estas identidades aqui. Né? O A1 é 1/3 de 1 menos 1/4, o A2 é 1/3 de 1 meio menos 1/5 e assim sucessivamente. Tá? Então, se eu somar, né? Se eu somar uma parcela vai dar 1/4, se eu somar duas parcelas vai dar 1/3 de 1 menos 1/4, 1/3 de 1 menos 1/5. Aqui vejam que não tem nenhum cancelamento, né? Aí começam a aparecer os cancelamentos, né? A partir aqui do S4,
né, começam a aparecer alguns cancelamentos. Vocês vejam, então, que tem um cancelamento aqui desse menos 1/4, aquele 1/4 que vai aparecer lá na quarta parcela. Né? Se eu somar 5 termos, vai ter um cancelamento da segunda parcela da segunda fração com a primeira lá da sexta fração. Né? Então, observa, da quinta fração, ó, soma S6. Né? Então, aqui ó, eu destaquei ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Tá? Então, o que a gente vê? Qual é a regularidade? Né? Esse 1 aqui sempre vai ficar, este 1/2 sempre vai ficar, este 1/3 sempre vai ficar. Tá? Não vai haver cancelamento desse 1 mais 1/2 mais 1/3. Né? E o que vai ficar também? Esses 3 últimos aqui, que são as segundas parcelas das 3 últimas frações remanescentes. Tá? Então, de modo geral, né, o que a gente tem é que a soma SN será 1/3 de 1 mais 1/2 mais 1/3, tá? Menos 1 sobre n mais 1, menos 1 sobre n mais 2, menos 1 sobre n mais 3. Tá? E à medida que o n vai para infinito, né, essas parcelas aqui ó, vão tender a zero, porque o n aparece no denominador, então o restante, né, o limite do SN é 1/3 de 1 mais 1/2 mais 1/3, que vai dar 11 sobre 18. Então, a conclusão, vou escrever aqui, a série dada ali, que é 1 sobre n vezes n mais 3, com n de 1 a mais infinito, né, converge, né, e a sua soma tá? Então, é nesse sentido, né, eu fiz algumas observações, tá, que vocês devem procurar, então, organizar um pouquinho mais, né, tanto o desenvolvimento bom, então, pessoal, vou dar início, né, aos conteúdos da aula de hoje. Né? Hoje é dia 5 de novembro, tá? Dia 5 de novembro de 2021, sexta-feira. Tá? Vocês têm aqui no plano de ensino, né, todas as informações sobre as atividades das próximas aulas. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Hoje é dia 5, então a gente vai ter aulas, né, nos dias 9 e 12, na semana que vem, tá certo? 9, 12 e 16. Tá? Então, no dia 19 vai ter a atividade de avaliação 5, tá? Então, daqui a 2 semanas. E aí, então, vem as aulas presenciais e a parte final do semestre, aqui, a etapa 2, a avaliação intermediária das disciplinas de graduação. Tá? Bueno, então, beleza. Então, esses testes de convergência de séries numéricas, né? Um pouquinho rasurado ali, pessoal. Testes de convergência de séries numéricas são testes que podem ser usados sob certas condições, né, para garantir que uma série converge ou que uma série diverge. Né? E nem todos os testes são conclusivos em todos os casos. Né? Certo? Então, para cada situação, é conveniente a gente identificar qual é o teste mais apropriado. Então, aqui, ó, o teste do termo geral que aparece aqui, ó,
E essa observação a lápis aqui, lá no volume 2 do livro, está no marcador 84. Tá? Depois eu vou acessar aqui para vocês verem aqui. Ó. Deixa eu acessar aqui. Opa, acessei errado aqui, peraí. Ensino. Deixa eu mostrar para vocês aqui todo o caminho. Então, aqui no volume 2, agora o plano de ensino está atualizado com o link permanente do volume 2 do livro do Anton. Tá? Aí vocês vão lá no Exibir Online, pode fazer o link pelo acesso lá da biblioteca. E ali, pessoal, então, quando vocês estiverem com o livro disponível ali, vocês vão colocar aqui ó, no marcador, aqui, ó, 84. Ó, 84. Aí vai aparecer um teste que é chamado teste da divergência. Tá? Teste da divergência ou teste do termo geral. Certo? Então, eu vou mostrar aqui tanto a versão que aparece no livro, como depois aqui no meu caderno. Tá? Então, aí vocês vão ver que a anotação é a mesma, né? E muda só a forma de escrever. Né? Então, esse teorema, conhecido como teste da divergência, diz o seguinte, ó, se o limite do termo geral, o k, quando o k vai para mais infinito, for diferente de zero, então a série o k diverge. Se o limite do termo geral, o k, quando k vai para mais infinito, for igual a zero, então a série, o k, pode convergir ou divergir. Tá? Então, como é que a gente interpreta, tá, este resultado? Então, este resultado ele deve ser interpretado da seguinte forma. Se eu já sei, né, se eu já sei que a série converge, então é certo que o termo geral vai para zero, o termo geral AN vai para zero quando n vai para mais infinito. Agora, se o termo geral tiver limite diferente de zero, quando o n vai para mais infinito, então é certo que a série vai ser divergente. Tá? Então é necessário que a gente organize, né, o pensamento, porque são duas coisas diferentes, tá, pessoal? São duas coisas diferentes. O comportamento da série e o comportamento do termo geral da série. Tá? Então, você observe que no caso dessa série aqui, ó, que é uma série telescópica, né, que nós já vimos em aulas anteriores, que a gente sabe que essa série é uma série convergente. A gente fez a dedução da soma dessa série. Bom, como a gente sabe que essa série converge, então o termo geral da série converge para zero. Mas vejam bem, uma coisa é o termo geral da série, aquela parcela isoladinha, tá? Certo? Aquela parcela que imagina assim, ó, está somando, né? Somando vários termos. Ó. O primeiro, segundo, terceiro. Então, como é uma soma infinita, né? Para que exista a soma da série, aquelas parcelas que estão lá no fim, digamos assim, da série, elas têm que ser pequenininhas, elas têm que ser um número que vai para zero na medida em que a série tem soma. Tá? E, por outro lado, se o limite do termo geral for diferente de zero, aí é certo que a série diverge. Tá? Então, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês outros exemplos, né, de aplicação deste exemplos. Uso do teste do termo geral, né, chamado teste da divergência.
Então, olha só. O AN, neste caso aqui, é 1 mais 1 sobre N elevado a N. Este é o termo geral, chamado termo geral da série. Tá? Quando a gente desenvolve a série, né, o A1 vai ser 1 mais 1 dividido por 1 elevado a 1. Né? O A2 é 1 mais 1 meio elevado ao quadrado. Né? O A3 é 1 mais 1 terço elevado ao cubo e assim por diante, certo? Então, a pergunta é, qual é o limite, né, deste termo geral quando n vai para infinito? Né? Então, o limite, quando n vai para mais infinito, do termo geral a n, que é o limite de 1 mais 1 sobre n, elevado a n, este limite é igual a e, que é o número de Euler, né, que é aproximadamente 2,71. Tá? Então, como esse número é diferente de zero, né, de acordo com o teste da divergência, né, esta série 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai de 1 a mais infinito, esta série diverge. Certo? Ou seja, se eu começar a somar essas quantidades aqui, né, as somas parciais elas vão aumentar, 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 e não vão ter um limite finito. É nesse sentido, né, que a gente afirma que a série diverge. A gente não pode confundir o fato do termo geral da série ter um limite, aquela parcela separada, né, da sequência formada pelos números. Então, a sequência formada pelo A1, pelo A2, pelo A3, pelo A4, né, os números que estão em ordem, né, que estão em sequência, eles vão convergir para o E. A soma deles é que é divergente. Então, é nesse sentido que a conclusão é que a série formada por 1 mais 1 sobre n na n é uma série divergente. Tá? Então, é importante entender a diferença, né, entre essas duas coisas. Né? Vou mostrar um outro exemplo aqui. Né? Então, vamos supor que eu quero saber se a série n sobre n mais 1, se essa série converge ou diverge. Né? Certo? Opa, não está cabendo aqui no meu... Agora sim. Então, a solução, né? Para este exemplo 2, vejam, o AN é n dividido por n mais 1. Tá? Se vocês calcularem, né, vocês vão ver, ó, o A1 é 1 sobre 1 mais 1, né, é 1 meio. Certo? Não, o trabalho 4 já foi. O A2, tá, é 2 sobre 2 mais 1, 2 terços. O A3, tá, é 3 sobre 3 mais 1, né, 3 quartos. Né, e assim por diante, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aqui a gente percebe, né, que à medida que o n vai aumentando, que os valores do numerador e do denominador ficam cada vez mais parecidos. Imagina, por exemplo, o A99. Tá? É 99 dividido por 99 mais 1, 99 sobre 100. Vocês vejam que esses números são praticamente iguais. Né? Isso aqui, se vocês dividirem, vai dar 0,99. Então, o que a gente percebe, né, se a gente aumentar, né, os valores do n, a tendência deste termo aqui é se aproximar de 1. Né? Vejam, ó, o limite, quando o n vai para mais infinito, do termo geral a n, que é o limite de n sobre n mais 1, né, é igual a 1. Tá? Por quê? Porque no infinito, este 1 aqui, ó, ele é desprezível, é como se eu estivesse dividindo o n pelo n. Né? Uma outra maneira que alguns autores explicam, né, que este limite
é igual a 1 é assim, ó, fazer o limite, né, dividindo aqui, ó, n por n dá n por n. Aqui, n por n e 1 sobre n, tá? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo todos os fatores pelo mesmo elemento que é o n. Então, eu teria o limite no infinito, n sobre n é 1, aqui vai dar 1 e aqui 1 sobre n. Né? Evidentemente, essa parcela aqui, ó, vai tender a zero, tá? Vai ficar 1 dividido por 1, que é igual a 1. Então, realmente, aquele limite é 1, que é diferente de zero. Tá? Então, o termo geral desta série aqui, né, ele tende a 1 quando n vai para mais infinito. Então, a conclusão, né, a série formada pelo 1 sobre n vezes n mais 1 diverge. Porque o termo geral desta série tem um limite diferente de zero, então a conclusão é que a série é uma série divergente. Tá? Então, vejam bem, por isso que esse termo, desculpa, esse teste, né, é chamado de teste da divergência, porque ele funciona mais nesse sentido. Né? Quando eu desconfio, quando eu quero mostrar que uma série diverge, tá, eu calculo o limite do termo geral. Se esse limite for um número diferente de zero, pronto, é certo que a série é divergente. Tá? O problema desse teste é quando o limite do termo geral é zero. Tá? E aí, quando o limite do termo geral for igual a zero, a série poderá ser convergente ou poderá ser divergente. Tá? E aí é necessário utilizar outras possibilidades, né, de utilização, né, de outros testes para, então, conseguir decidir, né, definir se a série é convergente ou divergente. Então, é nesse sentido que eu vou apresentar os próximos testes. Então, o que vocês devem fazer assim, para organizar, né, essas informações aí na cabeça de vocês? São vários os testes existentes e conhecidos para decidir, né, se uma série é convergente ou divergente. Então, o que a gente tem que saber fazer? É identificar, a partir do termo geral da série, qual é o teste mais adequado, qual é o teste mais apropriado para aquela série específica. Né? E isso só se adquire com tempo, com experiência, né? Com analisando os exemplos, procurando resolver alguns exercícios, procurando o auxílio ali do núcleo de apoio à aprendizagem. Né? Você tem lá a monitora que se apresentou ali no início do semestre, certo? Que vocês podem procurá-la para resolver exercícios, né, para esclarecimento de dúvidas. Então, lembrem sempre desse recurso, né, um recurso que a universidade disponibiliza. Então, vocês devem procurar utilizar sempre que for o caso. Tá? Bom, então, assim, ó, voltando lá para os testes, né, o que ocorre aqui, pessoal, e conforme eu disse para vocês, que a série AN ela pode ser uma série divergente, tá? Mesmo que o limite do termo geral seja igual a zero, tá? Que é o caso da série harmônica. Esta série, né, é uma série bastante conhecida e é a série 1 sobre n, quando n vai de 1 a mais infinito. Então, vejam ali os desenvolvimentos, né, o desenvolvimento, melhor dizendo, dos primeiros termos. Né? Quando n é 1, vai dar 1 dividido por 1, que é 1. Quando n é 2, dá 1 meio. Quando n é 3, a parcela correspondente é 1/3. Quando n é 4, a parcela correspondente é 1/4. Depois vem 1/5, etc. 1 sobre n, mais, etc. Tá? Esta série harmônica, tá? Sabe-se que ela é divergente, apesar do termo geral convergir para zero. Tá? E isso a gente pode verificar, né, somando sempre quantidades que sejam potências de 2. Né? Se eu somar 2 parcelas, se eu somar 4 parcelas, se eu somar 8 parcelas, se eu somar 16 parcelas e assim por diante, né? Sempre calculando
uma soma parcial com uma quantidade de parcelas igual a uma potência de 2, eu posso concluir que essa série é uma série divergente. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, né, o raciocínio. Certo? Vocês estão vendo aqui, ó, o desenvolvimento das 8 primeiras parcelas desta série. Então, se eu somar, por exemplo, 2 parcelas, dá 1 mais 1 meio, né? Que é 3 meios. Se eu somar 4 parcelas, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó. 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto. Vocês vejam que essa soma aqui, ó, vou deixar isso aqui, vou reescrever aqui. É 1 meio, 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto. Vejam que a soma dessas duas parcelas aqui é maior do que 1 quarto mais 1 quarto. Né? Então, isso aqui vai ser maior do que 1 mais 1 meio mais 1 meio. Tá? Ou seja, vai ser maior que 2. Tá? Então, a soma de 4 parcelas, o que eu fiz aqui? Eu comparei, né? 1 terço é maior que 1 quarto. Então, se eu pego essa parcela aqui e comparo com essa, a soma dessas duas é maior que a soma das duas parcelas iguais. Tá? Se eu somar 8 parcelas, que é 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, mais 1 sétimo, mais 1 oitavo, essas duas parcelas somadas aqui, ó, né, elas resultam num valor maior que 1 meio. E a mesma coisa vai acontecer com essas 4 parcelas aqui, que somadas resultam num valor maior que 1 meio. É só vocês testarem aqui. Por quê? Porque dessas 4 parcelas, a menor é a última. Então, se eu pegar 4 vezes 1 oitavo, vai dar menor do que a soma dessas 4. Então, a soma dessas 4 é maior do que 4 vezes 1 oitavo, ou seja, maior que 1 meio. Então, vocês vejam que somando 8 parcelas, o resultado vai ser maior do que 5 meios. Ou seja, o S16, né, vai ser maior que 3, né? O S32 vai ser maior que 7 meios. Então, o que está acontecendo aqui? À medida que o N aumenta, né, as somas parciais elas vão aumentando. Tá? Então, o limite, quando N vai para mais infinito, da sequência de somas parciais vai ser mais infinito. Tá? Então, a conclusão, né, é que a série harmônica, que é a série 1 sobre N, ela é uma série divergente. Né? É uma série que diverge, apesar daquela parcela que está somando lá na frente, ela ser uma parcela que tende a zero. Tá? Então, o fato é de que é o agrupamento das parcelas é que diverge. Ou seja, o que esse exemplo está mostrando? Né? Que, mesmo somando quantidades pequenininhas, né, nós podemos ter uma soma divergente se esta soma for de uma quantidade infinita de termos. Certo, pessoal? Então, não é porque a parcela vai para zero que garante que a série seja convergente. É o que este exemplo está mostrando aqui, né, que eu procurei mostrar detalhadamente. No livro, o autor faz um raciocínio semelhante para demonstrar que essa série é uma série divergente. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre este exemplo. Então, tá. Então, vou seguir adiante. Então, e tem um outro teste que lá no livro está no marcador 87, ó, vocês poderão encontrar ali, é o chamado teste da série P. Né? Este teste, então, ele funciona sempre que a gente tiver
no termo geral da série, né, uma expressão que é 1 dividido por n elevado num expoente p. Então, aqui, geralmente, né, neste tipo de somatório, o n vai de 1 a mais infinito. Então, esta série, é o que diz o teste da série P, a série 1 sobre n na P converge se o P for maior que 1 e diverge se o P for um número entre 0 e 1, incluindo o 1. Né? P maior que 0 e menor ou igual a 1. Tá? O P igual a 1 é exatamente a série harmônica. Né? Então, por exemplo, estas séries que vocês estão vendo aqui, né, a série do 1 sobre n ao quadrado, 1 mais 1 sobre 1 ao quadrado, aqui é 1 sobre 2, né? Mais 1 sobre 3. Eu repeti. Tá, dá para entender. 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais etc. 1 sobre n ao quadrado, mais 3 pontinhos. Tá? Esta série é uma série P com P igual a 2, que é o expoente aqui do n. Ó. P igual a 2. E esta série, a série, quando o n vai de 1 a mais infinito, de 1 sobre n ao cubo, tá? Que é 1, aqui é 2 ao cubo, aqui é 3 ao cubo, aqui é n ao cubo, mais etc. Estas séries convergem, né? Porque aqui nós temos uma série P com P igual a 2 e aqui nós temos uma série P com P igual a 3. Tá? Então, sempre que o P, que é o expoente ali do n, for maior que 1, a gente tem uma série P convergente. Né? Já aqui as séries que aparecem na parte inferior aqui do meu caderno, né? A série, quando n vai de 1 a mais infinito, de 1 sobre raiz de n, né? É 1 mais 1 sobre 2 não meio, mais 1 sobre 3 não meio, mais 1 sobre n não meio. Esta série será uma série divergente, porque aqui o P é igual a 1 meio. Pelo teste, então, quando P for entre 0 e 1, incluindo o 1, a série é divergente. Né? E no caso da série, quando n vai de 1 a mais infinito, de 1 sobre raiz cúbica de n, né? 1 mais 1 sobre raiz cúbica de 2, mais 1 sobre raiz cúbica de 3, mais etc. 1 sobre raiz cúbica de n, mais etc. Esta série aqui também é uma série divergente porque o P é igual a 1/3. Né? É como se fosse 1, né? Ó, vejam, ó, somatório de 1 sobre raiz cúbica de n é a mesma coisa que o somatório de 1 sobre n na 1/3. Tá? Então, a gente tem aqui o P igual a 1/3. Né? Por isso que esta série aqui é uma série divergente. Tá? Então, quando a gente tem uma série que, digamos assim, é uma série bonitinha ali, tudo certinho, se tu conseguir enquadrar, né, neste formato aqui, né, 1 sobre n na P, é só tu identificar o P e pronto, está resolvido o problema. Tá? E aí vem, então, tá, o famoso teste da razão. Tá, pessoal? Esse teste é um teste bastante famoso, né, bastante conhecido. Por quê? Porque ele resolve muitos casos. Tá? Ele resolve muitos e muitos casos através de uma manipulação algébrica que envolve a divisão de dois termos consecutivos da série. Tá? Então, ele é apresentado aqui nessa primeira versão, onde a gente considera que o AN é uma série de termos positivos. Tá? Então, ou seja, o A1, o A2, o A3, etc. Todos os termos da série são números positivos. Né? Então, o que diz o teste? A gente vai chamar de L o limite, quando n vai para mais infinito, da divisão do AN mais 1 pelo AN. Né? Então, se o L for menor que 1, então a série AN converge. Se o L for maior que 1 ou mais infinito, então a série AN diverge. E se o L for igual a 1, a série poderá ser convergente ou divergente. Ou seja,
o teste da razão não é conclusivo, deve ser tentado outro teste. Então, esse é o único caso em que o teste da razão ele não é conclusivo, quando L for igual a 1. Tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Né? Exemplos. Uso do teste da razão para definir se a série converge ou diverge. Tá? Então, veja que esse teste, né, ele não vai te dar uma fórmula para o valor da soma, mesmo que ele te diga que a série converge. Tá? Em alguns casos, é só isso que tu vai conseguir a partir do teste da razão, só descobrir se a série converge ou diverge. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber se esta série aqui, ó, vou botar aqui de zero. Fatorial de n, 1 sobre o fatorial de n, quando n vai de zero a mais infinito. Então, vejam, quem vai ser o A0? Né? É 1 sobre o fatorial de zero. O fatorial de zero é 1. 1 dividido por 1 é 1. Tá? O A1 é 1 sobre o fatorial de 1, né? Que é 1 dividido por 1, que é 1. O A2 é 1 sobre o fatorial de 2. O A3, né? É 1 sobre o fatorial de 3. E assim por diante. Então, se eu escrever aqui, né? Eu vou ter 1 mais 1 sobre o fatorial de 2, mais 1 sobre o fatorial de 3, mais etc., mais 1 sobre o fatorial de n, e assim por diante. Né? Este é o desenvolvimento aí dos primeiros termos desta série. É importante sempre a gente fazer o desenvolvimento, né? Principalmente agora que vocês estão, para alguns de vocês, né, possivelmente é uma novidade, né? É um assunto que vocês estão vendo pela primeira vez. Então, é importante a gente se familiarizar com a nomenclatura, com a notação, com os conceitos, né? Porque que existem dois conceitos que são concomitantes, que eles são utilizados simultaneamente. É o conceito da sequência formada pelo AN e o conceito das somas parciais da série, e quando as somas parciais convergem, a série é dita uma série convergente. Tá? Certo? Bom, então, o que a gente tem aqui? Né? Que neste exemplo, né, o termo geral da série é 1 sobre o fatorial de n. Então, vocês vejam que o AN, se a gente pensar assim, como é que a gente desenvolve, né, este elemento? É a mesma coisa que 1 vezes 2 vezes 3, etc., vezes n. Né? É assim que a gente calcula, né, o fatorial do n que aparece aqui no denominador. Por exemplo, o fatorial de 5, né, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. O fatorial de 6 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Né? Isso é importante porque daí significa que quando a gente vai escrever o termo geral da série no elemento consecutivo, que é o que significa essa notação, vocês vejam que a soma que está aparecendo aqui é no índice. Então, essa posição aqui, ó, é a posição n mais 1, ou seja, é a posição que vem depois da posição n. Né? Então, tem, por exemplo, o A5, depois vem o A6. Tem o A10, depois vem o A11. Né? Então, tem o termo AN e tem o termo AN mais 1. Então, vocês têm que imaginar o desenvolvimento deste produto, deste fator aqui, melhor dizendo, quando o índice for n mais 1. Ora, o que esse n representa? É o último elemento que aparece na multiplicação que tem no denominador. Então, 1 sobre n mais 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1 vezes 2, vezes 3, etc., vezes n, multiplicado pelo n mais 1. Tá? Então, é importante entender a regra de formação, né, que é aplicada no AN e no AN mais 1. Certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui
a continuação deste exemplo. Então, o que a gente vai ter? Eu estou analisando este termo aqui. O AN mais 1, como eu escrevi ali, é 1 sobre o fatorial do N mais 1. Né? Então, nós vimos que o AN é esse produto aqui. Né? E o AN mais 1 vou botar o 3 ali, só mais bonitinho. Certo? Então, o limite que fala ali no teste da razão é o limite, quando n vai para infinito, desses dois termos divididos nesta ordem. Né? O AN mais 1 no numerador, o AN no denominador. Então, vocês cuidem, né, que vai ter sempre a ideia do teste da razão é a gente fazer algumas simplificações. Então, vai ficar 1 sobre 1 vezes 2, vezes 3, vezes etc., vezes n mais 1, dividido por 1 sobre 1 vezes 2, vezes 3, etc., vezes n. Tá? Ó, esse aqui é o AN. Vejam que tem um traço bem grande aqui, ó, da divisão. Né? Então, aqui em cima tu tem uma divisão e aqui embaixo tu tem outra divisão. O que vai acontecer? Tu vai ter que multiplicar essa fração que está aqui em cima pelo inverso da que está aqui embaixo. Então, vai ficar 1 sobre 1 vezes 2, vezes 3, vezes etc., vezes n mais 1, multiplicado por 1 vezes 2, vezes 3, etc., vezes n, né, sobre 1. Tem que multiplicar pelo inverso do denominador. Tá? Então, o que acontece aqui? Vai ficar o limite, quando n vai para infinito. Ó, este 1 cancela com esse, né? 2 cancela com esse, 3 cancela com esse. Até o n que vai ser cancelado. Tá? O que vai sobrar, então? No numerador vai sobrar 1 e no denominador vai sobrar n mais 1. Porque este aqui, ó, não tem nenhum fator lá em cima para cancelar. Né? Imagina, por exemplo, tu divide o fatorial de 5 pelo fatorial de 6. Né? Em cima tu vai ter 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. E no de baixo tu vai ter 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Então vai sobrar 1 sobre 6. Então, de modo geral, vai sobrar 1 sobre n mais 1. E quando n vai para infinito, né? Isso aqui vai para infinito, isso aqui é constante, 1 sobre infinito, o limite é 0. Tá? Então, como o limite é 0, a conclusão é que a série converge. Então, de fato, essa série converge. Inclusive, neste exemplo, a gente sabe até a soma dessa série, que é o número E, né? O número de Euler, que vale aproximadamente 2,71. Certo? Então, beleza. Então, vou mostrar aqui mais alguns exemplos, né, de utilização do teste da razão. Nós estamos no tempo, já tem tempo. Vamos lá. Então, continuando aqui os exemplos do teste da razão. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero saber, diverge ou converge? Tá? Então, o que nós temos aqui? O AN é 2 na N sobre N. Tá? O AN mais 1 é obtido substituindo o N mais 1 no lugar do N. Então, vocês vejam que este 2 na N mais 1 que aparece aqui é a mesma coisa que 2 na N vezes 2 sobre N mais 1. Né?
Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Que no caso da aplicação do teste da razão, a gente deve saber utilizar as propriedades, né, das funções envolvidas para poder promover as simplificações. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai calcular o limite no infinito, né? Ó, é importante escrever na ordem certa, né? É a n mais 1, aqui é o índice n mais 1, então é o termo geral a n mais 1 dividido pelo termo geral a n. Então, isso corresponde ao limite no infinito de... Ó, vou escrever o AN mais 1, que é esse aqui, certo? Ó, 2 na N vezes 2 sobre N mais 1, dividido por 2 na N sobre N. Eu vejo que tem um traço bem grande aqui, separando essas frações, né? Então, vai ficar o limite, vou aumentar aqui a fonte. Ó, este fator, 2 na N vezes 2 sobre N mais 1. Opa! Ah, meu Deus do céu, caiu aqui. Tá difícil hoje. Pessoal, vocês me deem só um minutinho, eu esqueci de deixar o carregador ligado aqui, tá? Eu vou esperar aqui, eu acho que uns 2, 3 minutos eu vou ter condição de religar o celular aqui, porque a bateria morreu aqui, tá? Só um minutinho. São ossos do ofício, quando a gente está trabalhando nesse formato aqui. Mas temos ainda tempo. Tranquilo, senhor, tá tranquilo. O Arthur Cortinov está aí, Arthur? O Caio? Estão aí? Estão na sala? Sim, professor, sim. Ah, o Caio está aí? Aham. Tá, Caio. Ai, ai. Dá pra fazer o trabalho Eu não sei, 4 não ainda tô e te ouvindo. Deixa entregar eu ver uma coisa se eu atrasado? tô com... Ah, eu tô com... Peraí. Tô com o áudio desligado. Pode falar, por favor. Dá Agora pra entregar o trabalho 4 atrasado ainda? Como vai funcionar? Pois é, mas o que aconteceu que tu não estava sabendo disso? O quê? Porque como é que não estava aparecendo para ti? O quê? Não, o Arthur diz ali, ó, que a atividade de avaliação 4 não estava aparecendo no Moodle. Como assim? Ah, e eu já não sei. Porque quando acontece algum problema, vocês têm que avisar com antecedência, né? Porque agora eu já até republiquei o gabarito aqui na aula de hoje. Sim. Aí fica difícil. Ô, senhor, Oi? o senhor falou que mandou o comentário. Eu Assim, cheguei. alguns grupos, faltam uns 3 ou 4 grupos só. Ah, tá. Que para mim eu não recebi nada lá ainda. Tu és o Vitório, né? Sim. Não. Eu parei lá na letra P, eu acho. Eu fiz por ordem alfabética. Ah, tranquilo, tranquilo. Obrigado. No final da chamada vão ter que esperar um pouquinho. É que como são 28 grupos, né? Então eu peguei e procurei dar o retorno ali, até através de áudio, para
minimizar o tempo, né? Mas ainda não foi possível realizar de todos os grupos. Eu acho que até segunda-feira eu consigo concluir. Tá. O celular vai demorar um pouquinho aqui. Vamos aguardar mais uns minutinhos, tá? Mas assim, o Caio e o Arthur, se estiverem aí, esses problemas de Moodle, né, quando acontecerem, eu peço que vocês avisem com antecedência, né? Porque na sexta-feira passada, que foi o dia 29, se eu não me engano, né, eu abri a sala aqui no Moodle, tá? No horário da aula ali, né? E conversei com o pessoal, olha, dá uma conferida ali, né? Se a atividade está disponível, né? Então essas coisas tem que estar ligado, né? Porque realmente precisa se organizar, né? Tanto vocês quanto eu, né? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Enquanto ele carrega ali, vamos fazer assim, ó. Eu vou. Professor, Oi. tu disse que corrigiu em ordem alfabética, né? Eu publiquei o retorno para quem entregou. A gente entregou e, tipo, a nossa letra é G dos dois. E tu não Sim. publicou nada ali. Então pode, só se houve um problema na gravação, e realmente teve alguns grupos que eu tive problema. Então, mas eu cliquei em salvar. Eu vou verificar, Gabriel, se não foi salvo. Se não foi salvo lá, eu vou regravar daí. É o grupo do Gabriel e do Giovanni, tá? Tá. Então pode ser porque eu usei o recurso do áudio, tá? E até cliquei em salvar ali, mas de repente, no caso de vocês, por alguma razão técnica naquele momento ali, ele não foi salvo. Não tem nem nota ali publicada. Não. A nota não está ali. Ah, tá, beleza. A nota está no sistema de atas. A nota é publicada no sistema de atas. Tu já publicou no sistema de atas? Ou ainda não? Não. Eu anotei no sistema de atas, ainda não publiquei. Ah, tá. Porque como eu não concluí, né, a avaliação de todos os grupos, eu não publiquei. Beleza, senhor. Obrigado. Tá? Então, acho que no final de semana, aí, mais tardar até segunda, deverá estar disponível ali. Mas pode deixar, eu vou olhar lá então, vou fazer o seguinte, pessoal, como está demorando, eu vou fazer o restante do exemplo aí no Word mesmo. Tá? Então, peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque no Word vai demorar um pouquinho mais. Estão vendo aqui a tela agora? Tá dando para ver, senhor. Beleza. Então, nós estamos analisando a seguinte série. Vou inserir aqui, pessoal, o que for estritamente necessário, tá? Então, aqui vou botar o símbolo do somatório. O exemplo que a gente está trabalhando aqui é 2 elevado a n sobre n, né? Então, eu quero saber se essa série converge, né, ou não, tá? O que a gente fez aqui? Está pegando o termo geral da série, que é o AN, N igual a divisão 2 elevado a n sobre n. Tá? Então, o que a gente faz aqui, né? A gente simplesmente vou botar várias linhas aqui que é melhor. A gente vai substituir agora o n mais 1 no lugar do n. Então, vamos fazer aqui passo a passo. Então, pelas propriedades, né, que são aplicadas neste
termo aqui, essa expressão é a mesma coisa que 2 na n multiplicado por 2. Vamos botar aqui asterisco mesmo. Tá? Já que eu tenho um expoente n mais 1 ali no numerador. Né? Certo? Então, o que a gente calcula? O L que aparece ali é igual ao limite, quando n vai para infinito, vamos botar aqui n, flechinha infinito. Depois aqui eu vou omitir, porque daí eu ganho tempo, tá, pessoal? Então, tu vai ter que fazer a seguinte divisão, o AN mais 1 em cima, vou botar aqui, dividido pelo AN embaixo. Tá? Então, o que a gente tem? Ó? Este limite de novo, vou copiar aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui toda essa expressão, ó. Ver se eu consigo copiar aqui. Em cima eu vou ter essa divisão e embaixo eu tenho essa. Tá? Vejam, de acordo com as regras operacionais, né, de cálculo de divisões, vejo que eu tenho que fazer as simplificações primeiro aqui. Tá? Opa, deixa eu copiar aqui, ver se eu consigo capturar esse. Ó, o que vai acontecer? Tu vai ter que... Opa! Tu vai ter que dividir, tá? Este fator aqui, ó, ele vai ficar aqui na frente, né? Tu vai multiplicar pelo inverso do denominador. Então, vai ficar n sobre... Ó, vou escrever aqui. 2 na n. Tá? Ó, vocês viram que daí ele ajeita ali, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Opa, aqui é n mais 1. Falta o n mais 1 aqui. N mais 1. Tá? Então, a gente faz as simplificações possíveis aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou escrever na linha de baixo aqui. Vai resultar no limite... Vamos fazer aqui as simplificações todas que são possíveis. Ó. Esse 2 na n que aparece aqui, ele cancela com esse 2 na n aqui. Então, em cima vai ficar 2. E esse 2 na n desaparece. Tá? Certo? Esse n que aparece aqui, ele vai ficar junto ali. Ó. Vai ficar 2n e esse fator aqui vai desaparecer. Vamos conferir. Ó. 2 na n corta com 2 na n. E aqui é uma multiplicação, né? Então, fica 2n em cima sobre n mais 1 embaixo, tá? Agora, imagine, né, o n indo para infinito, tá? Imagine que, em vez de n, a gente tivesse x aqui, né? Que daí a gente pode calcular a derivada. A derivada de 2x é 2, a derivada de x mais 1 é 1. Então, se a gente usar a regra L'Hopital, a gente conclui que no infinito esse limite é igual a 2. Tá? Então, como esse limite é maior do que 1, né, a conclusão que a gente chega neste caso é que a série dada ali, que é a série 2 na n sobre n, essa série diverge. Tá? Então, ou seja, se a gente fizer as somas parciais dessa série, né, calcular o S1, S2, S3, etc., a gente vai concluir que essa será uma série que não vai ter soma, né, porque a sequência de somas parciais não vão se aproximar de um número. Isso é uma consequência, ó, do teste da razão aplicado a este exemplo aqui. Tá? Certo? Alguma pergunta aí, pessoal, sobre o que vocês estão vendo aí na tela? Tá, então, eu vou mostrar agora um exemplo. Né? Mostrar um exemplo
em que o teste não é conclusivo. Vamos imaginar aqui que essa série, tá, começa de 1, né, e vai até mais infinito. Isso não vai fazer diferença, tá, pessoal? A convergência ou a divergência, ela não depende de onde inicia a série. Se inicia em 1, se inicia em 2, 3, 4, não faz diferença. Tá? Então, o que a gente tem aqui? O AN dessa série, deixa eu copiar aqui, que daí eu edito, é mais rápido. Vou pegar aqui. O AN dessa série, o AN mais 1, serão os seguintes. O AN é simplesmente 1 sobre N mais 4. Né? Então, o AN mais 1, tu vai só trocar o numerador ali, aliás, o denominador. Né? Ó, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar N mais 1 mais 4. Ou seja, vai dar, no numerador vai dar 1, e no denominador vai dar 5. Né? Porque N mais 1 mais 4 é a mesma coisa que N mais 5. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida em relação a essa operação aqui, pessoal? Então, agora eu tenho que calcular esse limite aqui, ó. Veja, o limite L aqui do teste da razão é sempre este limite. Né? Então, vou copiar aqui, ó. Vou substituir os termos correspondentes. Né? Então, o que eu tenho aqui? O numerador. É este fator 1 sobre N mais 5 aqui em cima. Tá? E no denominador é 1 sobre N mais 4. Ó, vamos conferir ali, ó. A N mais 1, 1 sobre N mais 5. O AN é 1 sobre N mais 4. Então, eu estou dividindo essas duas quantidades, né, e quero calcular o limite dessa divisão quando N vai para o infinito. Então, vou colocar lá, limite no infinito. Né? Aí eu vou colocar aqui, ó, este fator. Opa. Vou ver se eu consigo copiar aqui. Este fator multiplicado pelo denominador invertido. N mais 4 sobre 1. Eu não preciso escrever, mas vou escrever. Tá? Então, vocês observem. Né? Eu estou calculando o limite no infinito de uma divisão que é N mais 4 sobre N mais 5. Imagine quando N vai para o infinito, né? O que vai acontecer com uma divisão em que o numerador e o denominador são números praticamente iguais. Né? Qual é a diferença de um para outro? É 1. Então, imagine, por exemplo, se o N for igual a 1 milhão. Eu estou dividindo 1 milhão e 4 por 1 milhão e 5. Isso é praticamente 1. Imagine se o N for 1 bilhão. Essa diferença de uma unidade ali, né? 1 bilhão e 4 dividido por 1 bilhão e 5. É a mesma coisa. É 1. Então, esse limite é 1. Certo? Então, neste caso, o teste da razão é inconclusivo. E quando o limite é 1, não é possível afirmar pelo teste da razão se a série converge ou diverge. No entanto, esta série aqui diverge. Vou explicar por quê. E veja o seguinte, se eu fizer o desenvolvimento dessa série, quando n igual a 1, tá? Qual é o primeiro termo dessa série? 1 dividido por 5. Né? Depois, quando n é 2, é 1 dividido por 6.
Depois, quando n é 3, é 1 dividido por 7. Depois é 1 dividido por 8, mais etc. Tá? Isso é praticamente a série harmônica, é a série harmônica sem os primeiros 4 termos. É só vocês tirarem os primeiros 4 termos da série harmônica, né? 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, vocês tirando esses 4 primeiros termos, resulta nessa série aqui. Ora, como eu estou retirando 4 termos, que é uma quantidade finita, de uma série divergente, ela vai continuar divergente. Tá? Portanto, como a série harmônica é divergente, né? Essa série aqui também diverge. Então, esse é um caso, né, em que o teste da razão não permite concluir, mas analisando desta outra forma, é possível eu concluir que essa série também é uma série divergente. Tá? Então é isto. Deixa eu interromper aqui. Então, pessoal, eu vou encaminhar aqui o encerramento, tá? Da atividade de hoje, é quase 1 da tarde, são 5 para 1. Né? Eu tenho alguns outros compromissos já para o meio da tarde. Né? Então, os testes que eu havia programado, né, havia planejado apresentar hoje, eu consegui apresentar. Então, aqui ó, no livro, né, vocês vão encontrar exercícios. Deixa eu mostrar para vocês lá. Vocês estão vendo agora aqui, né? Então, aqui um capítulo sobre séries. Tá? Tem alguns testes que eu não apresentei hoje, eu vou continuar apresentando na semana que vem. Tá? Então, vocês não se preocupem. Ó, então, o que eu sugiro para vocês? Então, tem que estar com um caderno aí, ó. Pode anotar ali do livro, né? Volume 2, capítulo 9. No livro é a página 629, mas no marcador 89, ó. Vocês veem a diferença, né? Marcador 89, então, conjunto de exercícios 9.4. Tá? Vocês podem fazer o número 1, que tem 2 itens, tá? E o número 2, que também tem 2 itens. Né? E o número 3 é só identificar o P e determinar se a série converge ou não. Tá? E o número 5, o item A, o item C, o item D foi feito em aula hoje. Né? O 6, o item A, e o item D. Tá? Então, esses aí são suficientes aí para vocês tentarem resolver, né, neste primeiro momento. Tá? Deixa eu anotar aqui, então, os exercícios no meu caderno aqui. Marcador 89. Tá? Ó. Então, número 1, itens A e B. Número 2, itens A e B. Depois, número 3, A, B, C, D. Itens A, B, C e D, no número 3. E aqui no número 5, itens A. A letra B foi feita em aula, né? Item A e C, porque a letra B e a letra D já foi feita em aula. Tá? E o número 6, itens A, B, C e D. Vou incluir todos os 4. Tá? Então, acho que aí vocês têm terão uma boa visão aí dos testes que já foram vistos até a aula de hoje. Né? Então, lembrando que
Se algum dos testes, vamos supor que vocês aplicam um teste que não for conclusivo, aí tenta aplicar outro. Tá? Nós vimos hoje na aula o teste do termo geral, o teste da série P e o teste da razão. Tá? Já vimos 3 testes. Então, na semana que vem, a gente vai ver o teste da série alternada, o teste da integral e o teste da convergência absoluta. Tá? E daí, na semana seguinte, na aula seguinte, a gente vai começar as séries de potências. Certo? Então, é importante vocês manterem, tá, a conexão aí com as aulas, né, com os materiais, com os exercícios do livro, ficar, né, com a cabeça voltada aí para essas questões de análise de convergência e divergência de séries, porque até o final do semestre, né, nós estamos aqui nos encaminhando para o final do semestre, a gente vai falar sobre esse assunto, né? Então, os conceitos relacionados à convergência e divergência vão estar presentes, né, até a parte final. É importante vocês se familiarizarem, né, com estas questões, né, a questão da notação, né, a questão da conclusão, a questão da análise dos resultados. Né? Não pode escrever simplesmente converge. Né? Quando vocês calcularem um limite pelo teste da razão, por exemplo, vamos supor que vocês calculem um limite pelo teste da razão e o resultado seja 1/2. Aí vocês vão escrever a série dada converge, e não escrever simplesmente converge. Certo? Porque uma coisa, tem 2 elementos presentes nessas análises. A sequência de números, né, que vem um depois do outro, e a soma. Então, a gente tem que ser bem claro, né, para diferenciar uma coisa da outra. Tá? Eu posso ter uma sequência convergente e uma série divergente. Tá? Então, a gente tem que separar as coisas e ser bem clara a comunicação para não deixar dúvidas a respeito da aplicação de qual teste, né, que a gente está falando, e da conclusão. Certo? Então, procurem se familiarizar aí com essas simplificações, com essas operações algébricas, que isso vai fazer com que vocês se familiarizem. Daqui a pouco é natural, né, fazer determinada simplificação, e aí vocês vão obter melhores resultados. E eu reforço, né, que vocês têm ali no núcleo de apoio à aprendizagem, né, o atendimento da monitoria, certo? Entre em contato lá com a monitora, agendem um horário, certo? Estou tentando fazer tal exercício aqui, não consigo chegar na conclusão correta, né? Falem com ela, tá? Procurem a monitora, isso é muito importante, até para vocês, né, conseguirem verbalizar as dúvidas de vocês, né, de maneira assim, né, conversando. Isso acaba tornando o aprendizado até mais tranquilo, né, é mais divertido, certo? Façam uns grupos, assim, 2, 3 alunos conversando com a monitora, tá? Organizem assim para vocês, para não se tornar um trabalho solitário, né, um estudo solitário. Procurem fazer também em grupos os atendimentos lá, que eu acho que vai ajudar vocês, tá? É um esforço nessa reta final aí que a gente está se aproximando, né? E agora você sabe muito bem que no final do semestre, né, o esforço é muito maior. Tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Valeu, senhor. Igualmente. Um abraço para vocês. Tchau.